O assunto hoje é aviação, mas não é aquela aviação comercial gigantesca do A380, do Boeing 747, do Airbus A300, nada disso. Nós vamos falar de aeromodelismo, ou seja, aviões reproduzidos em escala que voam de verdade com motor, combustível e são controlados pelo rádio. Nós convidamos para falar sobre isso o Joca Avalone e o Gustavo Burin. Gerson Burin, que promovem aí, organizam aí o Naftalina. Naftalina é um encontro que vai acontecer agora em março. Dia 26. 26 de março. Isso. Onde? No Parque da Cidade, na pista da AJA, Associação Jundiaense de Aeromodelismo. E esse encontro Naftalina começa a que horas e vai até que horas? Olha, começa às 8 horas da manhã, né? Existe uma programação. Do pessoal são 3 categorias: o rádio control, o U-control, que é o cabo, e o voo livre, né? E são aeromodelos, como você já disse, naftalina. O kit dele não quer dizer que a construção dele tenha sido feita lá atrás, mas o kit dele original seja antes de 1980. No caso, vamos dizer, ele esteve guardado e quando você guarda alguma coisa, você põe naftalina. Isso. E ele cheira um pouco de naftalina. Para quem não sabe, naftalina é uma bolinha branca que se colocava nos armários, no meio das roupas primeiro, para evitar traças e baratas. Não é o caso aqui, barata e traça não vai comer isso aqui nunca. Mas o sentido é esse. Exato. Quanto custa a entrada para ver isso? Não custa nada. Nada? Nada. Você vai lá, tem a área reservada para as pessoas que querem participar, querem olhar, participar, não paga nada. As pessoas que vão participar do evento, tanto no rádio quanto no control, no voo livre, eles deverão levar um pacote de produto não perecível. Né? 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Exato. Né? Bom, esses aviões, ou aeromodelos, são uns aviões miniaturizados, digamos. Esse aqui é um T-6, né? Isso. Da Segunda Guerra, North American T-6. Isso. Qual que é a escala dele aproximada? Gerson. Esse está na escala de 1:7, ou seja, 7 vezes menor do que o tamanho original dele, né? E tentou manter exatamente as características dimensionais do avião verdadeiro, replicado em um tamanho menor. Esse é um avião fabricado nos Estados Unidos, pela Norte América, né? Isso. Foi usado na Segunda Guerra Mundial, inclusive o Brasil usou na esquadrilha Santa Pua. E depois os aviões acabaram ficando por aqui. Foi o primeiro avião utilizado pela Esquadrilha da Fumaça. É isso aí. Agora, esse avião, quais funções que vocês conseguem fazer pelo rádio? Pelo rádio, você tem praticamente todos os comandos da aeronave real. Então, você tem as superfícies de comando, que envolve o profundor, que faz o avião subir ou descer, o leme, que faz dele para a direita ou esquerda e mesmo direcionamento em pista. O terceiro seriam os alerons, que permitem curva com as pontas de asa. A aceleração do motor, ou desaceleração, que é o outro canal. Ele possui também o acionamento dos flaps para reduzir a velocidade, dar mais sustentação para facilitar o pouso e decolagem. E também o trem de pouso retrátil, ou seja, o trem de pouso, você tem o comando para fechamento e abertura do mesmo. O motor desse modelo, esse T-6, ele produz quanto de força? É um motor a combustão, né? Motor a combustão, motor de 4 tempos, 1 cilindro, né? Utiliza o nitrometano associado a uma parcela de óleo e o metanol, que é o combustível chamado de GLOW, para o funcionamento dele. Ele tem uma vela incandescente para o funcionamento. Essa vela tem que ser aquecida para você dar a partida inicial. E ele gera, nessa configuração aqui, próximo a 2 HP de potência. 2 cavalos de força. Isso. Horsepower. Bom, esse avião voando, ele chega a que velocidade?
Esse não é muito rápido, é um voo mais ou menos em escala. Ele vai chegar aqui a 100, 120 km por hora? Isso, para decolagem é em torno de 70, 80 km por hora e se você fizer um mergulho com ele acelerado, vai chegar aí a uns 120, 130 facilmente. E ele faz todas as manobras que o avião original faz. Sim, você consegue executar todos os comandos para literalmente simular um voo real, um voo de verdade desse tipo de avião. Bom, os pilotos mais antigos que voavam com aviões a pistão, aviões militares e tal, eles enfrentavam um problema na hora de voar de dorso, tal, de falta de combustível, porque não existia injeção eletrônica. Isso parece que está resolvido aqui, não é? Sim, aqui você tem um tanque, né, de combustível numa posição próxima ao motor. E esse tanque ele tem um sistema que nós chamamos de pescador, que é como se fosse uma mangueirinha dentro do tanque, que em qualquer posição em que o modelo esteja, apontado para cima ou para baixo ou de ponta cabeça, essa mangueirinha vai estar sempre captando o combustível do tanque. E o que garante que esse combustível vai chegar no motor é a pressurização desse tanque feita pelo escapamento. Então, o escapamento está toda hora soprando dentro do tanque, mantendo ele pressurizado. Então, isso garante que o combustível vai chegar no motor. Quer dizer que não precisa de uma bomba de combustível, não? Não. É um peso a menos. É. Agora, se alguém quiser entrar nesse mundo, um exemplo, eu quero ser um aeromodelista, quero comprar um avião, quero brincar. A gente fala brincar porque é um hobby, né? Sim. Aliás, dizem que o homem não cresce, né? Só muda o preço do brinquedo. Como é que eu faço? Vocês dão orientação? Tem alguma escola? Tem treinamento? Nós temos no clube, na Associação Jundiaense de Aeromodelismo, AJA, nós temos lá 3 ou 4 instrutores. Pessoas que têm o gabarito, são autorizadas, são credenciadas pela COBRA, Confederação Brasileira de Aeromodelismo. E essas pessoas, elas dão instrução. Cobra uma taxinha, às vezes, pequena, mas cobra, e dá instrução para os pilotos iniciantes. Existe um cabo training que você liga no seu rádio e no rádio do participante, do iniciante, e ele vai voar, né? Lógico, uma série de instruções antes, com o simulador e tal, ele vai voar. Qualquer coisa que ele fizer de errado, o instrutor aperta essa teclinha aqui, ó, e ele volta o comando para mim. É como o comando duplo de autoescola, em termos. Seria. Vamos dizer, porque o instrutor ele tem lá o freio e a embreagem só. Só. Né? Para segurar, caso. Isso, E no caso, o instrutor ele consegue trazer o comando só para ele. Uma pergunta indelicada. Custa caro isso aqui? Varia. Varia de 600, 700 reais a 100 mil reais, ou mais. Quanto? Mais de 100 mil reais. Pra você ter uma ideia, Anselmo, nós estivemos juntos até num campeonato de escala em Limeira. E parou um cidadão lá, com uma carreta, que eu acredito que seja do tamanho do comprimento dessa sala, do estúdio, e ele desembarcou lá um jato. F-104, Starfighter. Ah, o fazedor de viúva. Isso. E é um comprimento, acho que ali devia ter, que acredito eu, em torno de 3,5 metros a 4 metros. O Starfighter ele era praticamente um foguete. Isso, ele é uma área de asa muito, muito pequena, né? Uma corpo... turbina central a jato, ali literalmente jato puro, ou seja, utilização de querosene. É um absurdo. E aí chegou um outro aeromodelista para ele e falou, você vende? Ele falou, depende. Quanto você quer? 120 mil. Ele falou, é meu. Pagou? Lógico. Meu Deus. Então, é porque é tudo importado, é tudo feito manualmente, é complicado.
né? Que nem esse avião aqui é a pistão. É, E tem um outro avião aí que a gente já vai mostrar também, né? É um Um Piper J3. Piper J3. A gente já vai mostrar. Motor a pistão, convencional e tal. Mas tem muito aeromodelo a jato, com turbina. tem a jato com turbina a querosene, né? E tem o turbofan, elétrico, o jatinho elétrico, que é uma maravilha também. Silencioso, pelo menos. Silencioso, pelo menos. Mas a velocidade é grande também. Agora, esse turbofan elétrico são aviões menores. Os jatos grandes mesmo, com a turbina, são mais pesados. E Custa mais também, né? custa muito mais. Existe oferta de material, oferta do produto. Por exemplo, eu quero montar um T6 como esse. Eu vou ter que fazer tudo manualmente ou eu vou comprar isso relativamente começado, eu só vou dar acabamento? Existem várias opções, Anselmo. Você pode ser aquele aeromodelista que nós chamamos de raiz, ou seja, aquele que vai atrás da planta desenhada, né, do projeto do avião, e ele vai atrás dos insumos. Então você acha vareta chapa de balsa, madeira balsa, que é a madeira utilizada nesse conjunto. É uma madeira bem leve, né? Muito leve. Tem as partes estruturais que são os compensados navais de 3 ou 4 milímetros. Então, todo esse material você encontra no mercado para compra, né? Então, você pode fazer o seu projeto baseado em planta e você ir atrás de todo o material. Como existem no mercado também kits praticamente prontos para voar, ou seja, ele vem praticamente todo montado, você vai montar asas, superfícies de comando, mas ele, de forma geral, ele já vem praticamente todo montado. Então, vai muito do gosto do aeromodelista, né? Antigamente havia uma casa chamada Aerobras. A Aerobras, tinha Mobral, tinha Mariar. Sumiu tudo. Hoje é a internet, né? Hoje nós temos aí aqui em Jundiaí nós tínhamos 2 casas. Sim. 3. Começou com a Odete Lenhaioli, né? Ela é filha ou irmã do Duílio, né? Eu não lembro, mas eu sei que era lá na rua Barão de Jundiaí, lá no comecinho, do lado do JJ. É. Aí depois veio a João de Robes, nós tivemos aí do Gurgel, que teve uma outra loja aqui na Zacarias de Góes, e o Chu, que até hoje, bom, agora ele já fechou. Mas acontece que o pessoal hoje está comprando muito pela internet. Então, compra aqui no Brasil, no Mercado Livre, o outro que vale, e compra da China. A facilidade que vem o material da China. Até porque o material usado aqui independe de prova, né? Não é que nem comprar um sapato, vamos ver se serve. Isso. Comprar pela internet é risco. É risco. Se não servir, o que eu faço? Fica com ele. Troca, mas passa mais de um mês, 2, sei lá. Aqui não, né? Aqui... O que acontece, muitas vezes, esse hobby ele é muito comunicativo, né? Então, se você for, eu vou atrás de chapas de madeira balsa. Geralmente, muitos já passaram por experiência e falam, olha, compra desse fornecedor aqui que eu já comprei, já é confiável. Então, nesse nosso meio existe muito a comunicação entre os praticantes. Troca de figurinha. Exatamente, vão trocar informações para você. Falar, opa, aqui eu compro com confiança. Bom, ele é montado basicamente, aqui tem uma estrutura e depois ele é revestido com o quê? Isso aqui é plástico? O que é? Isso, a estrutura em madeira balsa, né? Tem áreas de madeira maciça e tem outras que nós chamamos de vazadas para aliviar peso. E aí em cima vai a cobertura, né? Essa entelagem com esse material que nós chamamos de um termorretrátil, marca Monocoat ou outras marcas China Coat. Seria como um plástico que você coloca em cima da superfície. Quando você aquece, ele vira um autoadesivo. E além dele colar na superfície, ele estica. Então, isso possibilita você fazer a superfície bem plana, bem rente e evitar bolhas, esse tipo de coisa na hora de você fazer a entelagem do aeromodelo. Ele faz o papel do antigo DOP, quando você passava em cima do papel japonês, seda, né? Japonês, exato. Ele, na hora que ele secava o DOP, né, esticava. A vantagem é que ele acaba sendo bem mais resistente do que o antigo papel japonês, né? Eventualmente, se ele marcar, você consegue aquecer e reparar no local. Então,
É um material leve também, isso que é importante para o aeromodelismo, né? Então fica bem fácil de trabalhar com ele. Eu vou pedir para o Joca depois mostrar, ou para o Gerson, mostrar a sincronia do rádio com a superfície do avião, né? No caso, a gente vai segurar o avião para ele Não. para recolher trem de pouso e tudo sim. mais. Quando você vai decolar, vai subir com o avião e quando vai descer com o avião. O leme e a bequilha, pro lado direito, pro lado esquerdo, e aí nós vamos ter aqui o aleron. Isso, aleirão, curva para a esquerda, curva para a direita. E o flap, quando você quer diminuir a velocidade dele e aumentar a área de sustentação do avião. Então, você tem todos os comandos e um flap, né, para pouso ou quer fazer um voo mais lento. Então, você aumenta a sustentação do aeromodelo. Olha lá. E a aceleração que não dá para você ver. Dá para ligar aqui. Bom, feita a troca aí dos aviões, dos modelos, em nossa mesa está o outro modelo. Qual que é? Esse é um Piper J3, foi utilizado muito aí na época da Segunda Guerra como avião de treinamento e reconhecimento, avião militar mesmo, né? Que depois foi disponibilizado para o uso civil. Hoje é muito comum você ir em aeroclubes do interior e encontrar, né, os J3 voando geralmente na cor amarela. Essa versão aqui não é uma militar com verde militar aqui, mas hoje em dia a gente encontra com facilidade esses aviões em aeroclubes aí espalhados no interior. Conhecidos como teco-teco. O pessoal fala, o teco-teco, É né? por causa do do motor. Da motorização. Paulistinha, né? Paulistinha. Paulistinha. Foi fabricado em Bauru. Botucatu, pela Neiva. Era o CAP. É. CAP 4, que é a Companhia de Aviação Paulista, Companhia Aero Paulista, uma coisa assim. Esse modelo em si é bem naftalina, né? Esse é. Sim. Que ano que... Esse é um kit da Carl Goldberg, uma empresa americana que fabrica os kits. Uma edição de 1985, foi uma edição feita para o aniversário da comemoração da Carl Goldberg. Então ela lançou esse kit na época. Então a caixa, você abre a caixa, ela vem só varetas e chapas de balsa e a planta para você montar. Tipo se vire. Isso, é o que nós chamamos daquela construção bem caseira mesmo, mas assim, um kit muito bem projetado, né? Você tem a planta muito bem detalhada, com informações dimensionais, centro de gravidade, todas essas informações para que durante a montagem você não tenha problemas e depois tenha um excelente desempenho no voo. Então foi uma montagem muito interessante, porque eu voltei no tempo, ao tempo em que você literalmente tacava a peça em madeira, dava o acabamento com lixa, colocava em cima da planta para fazer a montagem conforme as especificações. Esse daqui, ele tem menos potência do que aquele avião que nós mostramos anteriormente, aquele T6. Sim. Quanto ele tem, mais ou menos? Esse aqui é um motor um pouco menor. Esse é um motor 4 tempos também, um único cilindro. Mas esse aqui tem a potência de 1,3 cavalos de potência. Então, você vê que é uma potência inferior àquele que era em torno de 2. Por quê? Um aeromodelo uma característica mais leve de voo e uma velocidade menor. Ele tem mais sustentação também. Tem mais sustentação. Se você pegar, a asa ela tem 2,5 metros de envergadura, uma corda relativamente grande. É uma característica de aeronave diferente. Você vê a asa superior, nós chamamos de asa alta. Isso traz mais estabilidade para o voo, né? Então, consequentemente, por ter menos peso, né, e uma área de asa grande, você não precisa ter um motor tão potente para ter um voo agradável com ele.
Que tem um cavalo, um cavalo e meio. Isso. Um carro popular tem quanto? 45? O carro, se pegar 1.6 aí, em torno de 110 cavalos, mais ou menos. Então, mas vê o peso do carro e vê o relação, peso dele. Isso exato. aqui é um absurdo para ele. É verdade. É uma relação de peso-potência aí bem tranquilo. Para ter uma ideia, o empuxo do motor, ou seja, a força que esse motor consegue promover com a hélice em alta aceleração, chega a ser mais do que o peso do avião completo. Ou seja, se eu apontar ele para cima e acelerar e soltar da mão, ele começa a subir. Então, a potência do motor está de sobra para o aeromodelo. Tá. Você falou dos detalhes. O Joca também fala dos detalhes. Vocês usaram até impressora 3D para fazer peça? Essa é uma atualidade, né? uma novidade aí nesse meio, que nós não tínhamos há muitos anos atrás, onde era tudo feito, era esculpido na madeira, digamos assim, né? E hoje você tem a facilidade de trabalhar com a questão de impressoras 3D. Qual é a vantagem da impressora 3D? Você consegue, por exemplo, aqui eu tenho o piloto, né? Eu fiz o piloto em escala, ou seja, você traz a figura no computador, você consegue dimensionar ela no computador de acordo com a escala do modelo. E na hora da impressão, você consegue mudar as programações. Fala, eu quero que esse piloto seja impresso na escala de 1 para 6, totalmente oco. Então, ele por dentro ele é oco. Então, isso vai trazer o quê? Uma leveza na construção principal. E esse piloto aqui ficou com 16 gramas de peso. 16 gramas? 16 gramas. Então, você vê essa relação de peso adicional no aeromodelo é praticamente desprezível. E outra coisa importante, assim, ele, se você, dependendo do piloto, ele gosta de personalizar. Então, tira-se uma fotografia 360 Isso. e imprime em 3D. Você pode escanear o aeromodelista como piloto. Meu Deus. Quer dizer, chegamos num ponto... A facilidade dessa questão de impressora 3D ela é gigante. Eu faço também a réplica de painéis. Então, vamos supor, eu quero o painel que muitas vezes vem só no adesivo, né? Então, procuro a foto original do painel de verdade, consigo fazer todos os mostradores originais em escala, impressão, faz tudo para parecer o mais real possível. Como diz o povo, chega de reloginho, né? Isso. E parece até que está ligado, viu? Eu vou mostrar depois, vocês vão passar aí do meu avião, de um Space, que ele fez, parece que está funcionando. Que coisa. Agora, vamos a, como é que te diz, as partes práticas. Quanto custa, em média, um rádio? Esse aparelho aqui. Esse que eu quero dizer pode ser esse, tá? Uma média. Sim. Futaba. Olha, hoje, não, tem Futaba, tem outras marcas que o iniciante pode adquirir. A partir de R$400, R$500 um rádio, né? Aí você vai ter os servos, que vai pagar, dependendo, se for um avião iniciante elétrico, R$50, R$60 cada servo. São 4 servos, R$200. O receptor, que não precisa ser um receptor, tudo depende de como você quer. Você monta o seu avião. Você monta. Então, você montar hoje um aeromodelo, você vai pagar 400, 200 de servo, mais 500, você vai gastar R$1.000. Você vai voar. Você vai voar. Né, então está na medida para qualquer um. Está na medida. Porque você também não vai chegar na hora. Hoje eu vou comprar os servos, amanhã eu compro o rádio, depois de amanhã eu compro o modelo e vai indo. Isso, o interessante é que, por exemplo, para o mesmo rádio, você consegue configurar diversos aeromodelos. Então, não necessariamente vai ser um rádio para cada avião. Então, você tem um único rádio, de repente você tem 2 aeromodelos, você joga na memória as configurações deles 2. Frequência, no caso? No caso, ele consegue fazer essa comunicação automática, né? Então, você, a partir do momento em que você ligou o receptor e faz o que nós chamamos de bindar o receptor com o rádio, eles só vão se comunicar entre eles. Pode ligar outro rádio aqui que não existe mais interferência como acontecia no passado. Sim, de Esses rádios, eles modulam de forma automática, então você tem segurança durante o voo. Há alguns anos atrás, você tinha os rádios FM,
Então você chegava na pista, você tinha que ver a carta de frequência de todo mundo que estava voando. Se você ligasse o seu rádio na mesma frequência do outro, você derrubava e o se modelo o outro do outro. estivesse descalibrado, também dava problema. Ou seja, era guerra de verdade. Então, Agora, uma coisa, lá no dia 26, no dia 26 de março, no dia do Naftalina, que é o evento Naftalina, vocês estarão lá junto com outros companheiros da AJA, que é a Associação Jundiaense de Aeromodelismo. Pessoas interessadas podem ir lá, perguntar, encher o saco, por assim dizer? Não vai encher o saco, não. Pode ir lá e deve ir, né, para tirar dúvida. Às vezes, eu comprei um kit, eu trouxe da China, meu pai foi viajar e trouxe. Pode ir lá, leva lá, a gente vai dar toda a informação possível. Temos interesse em porque hoje não existe uma renovação. É isso que eu ia... Não existe uma renovação. Então, a AJA está preocupada com isso. Então, estamos organizando escolinhas, fizemos aí para o PEAMA, onde eles ficaram lá com a gente uma manhã inteira, e eles construíram alguns modelos pequenos, soltaram os modelos, depois teve um campeonato quem voava mais longe, né? Então, isso daí tudo, além de divulgar, incentiva a criança, o adolescente que queira fazer alguma coisa, né? Sair um pouco do computador, do telefone, do celular. Você estava me falando de um caso de uma criança autista. Ixi. Porque a Associação de Aeromodelismo, a Associação Jundiaense de Aeromodelismo, não é uma coisa para ficar aí, o meu avião é melhor que o seu. Não é isso. Vocês querem incentivar. E vocês tiveram um caso aí com uma criança autista. Como é que foi isso daí? Bom, aí é o seguinte, ele chegou lá, o pai, junto com o pai, e queria entrar. E a gente sempre convida para entrar, mesmo não sabia que era autista. Aí eu começou a olhar, começou a ver, um pouco mais extrovertido e tal, e nós procuramos incentivar e dar as instruções. E o menino se mostrou interessado, né, Gerson? O que chamou a atenção foi o conhecimento que ele tinha de nome de aeronaves. Ele falava alguns termos técnicos que chamou muito a atenção pela idade dele. Então, isso aí já era um diferencial interessante ali que nós visualizamos. E o interesse dele foi muito grande. Então, juntamos o pessoal e pensamos, por que não, né, começar uma aula específica para ver o andamento dele dentro do aeromodelismo? Em conversa com o pai dele, eu sou um dos instrutores, o Pedro tem outros instrutores que trabalharam nessa questão de como trazer isso para o dia a dia dele, para que ele pudesse ingressar. Hoje ele já faz voos, já com cabo treino juntamente com o instrutor lá no AJA, justamente pilotando o aeromodelo, ou seja, ele conseguiu ter essa evolução no aprendizado de como pilotar. Ele está pilotando muito bem, está tendo aula com o Pedro. A aeronave, nós fizemos uma vaquinha interna lá para conseguir alguns componentes para ele, o aeromodelo, o rádio, então o pessoal, todo mundo foi ajudando, mas o mais gratificante é poder proporcionar essa possibilidade da pessoa ingressar ao aeromodelismo, independente da condição financeira ou eventualmente se ele tem alguma característica especial, ou seja, as portas estão abertas para todos. Uma pergunta agora, vocês vão fazer lá o Naftalina dia 26 de março, das 18 até escurecer. Fora esse encontro na Naftalina, vocês costumeiramente utilizam aquela pista lá do Parque da Cidade? Eu particularmente, eu gosto de ir na terça e quinta-feira. E no sábado, que tem um pouco mais de gente, eu ainda vou para fazer uma socialização. Sim. Mas se eu tiver a oportunidade de ir na segunda, na quarta e na sexta, eu vou a semana inteira, né? Que ficar em casa não dá. Aposentado, eu gosto de brincar, gosto de mexer, então vou lá. E eu também dou instrução. E eu acabei de dar instrução para o Sandro, que está voando também joia. Então a gente fica lá batendo papo. Existe uma turminha assídua
que vai nesses dias e a gente, com sol ou com chuva, a gente vai, pede um almoço lá, almoça lá, ficamos batendo um papo e beleza. Quer dizer, se as pessoas não puderem ir no Naftalina, Pode ir, amanhã depois, vou no Parque da Cidade. passa lá, para, É bem vamos lá. provável encontrar vocês por lá. Provavelmente. A gente tem um cafezinho, a gente faz na hora sempre um cafezinho lá. Ótimo. Opa! Cachaçinha não, né? Não, não dá certo, né? Álcool com o esporte não dá certo. Motor e cachaça não dá certo em nenhum lugar. Não. O encontro vai ser dia 26 de março, às 8 da manhã até escurecer. Isso. Vão acontecer diversas demonstrações. Quem tiver dúvida pode ir lá, pode perguntar, que não vai ser estorvo. Isso de preferência levar 1 quilo de alimento não perecível, é isso? Pode, isso. E vocês vão encaminhar isso. Isso, vamos encaminhar para a administração do parque e conjuntamente a gente vai... Que vai encaminhar para o Fundo Exato. Social. Fora essas demonstrações de aeromodelos radiocontrolados, vocês terão outras atrações no dia 26. Isso, teremos o control, quer dizer, é cabo, né? Você um aeromodelo, tem de diversos tamanhos, e um cabo, numa medida de 15 metros, 14 metros e tal. E nós vamos fazer uma prova de corrida maluca, onde devem participar 2 ou 3 por vez, juntos lá no meio, e cada piloto ele tem direito a um mecânico. O cabo é da mesma medida para os 3. O tanque de combustível é na mesma medida para os 3. E a seringa que vai alimentar o aeromodelo com o combustível é da mesma medida para os 3. Então, você vai dar a largada 15 minutos. O combustível deve demorar 3 minutos no máximo, 4 minutos. Acabou o combustível, ele tem que aterrissar próximo ao mecânico. O mecânico vai lá, abastece com a seringa e dá a partida novamente. E solta, e ele volta lá fazer suas voltas. Quem der o maior número de voltas deve ter, provavelmente, nesses 15 minutos, uns 5 ou 6 abastecimentos. Quem der um número maior de voltas ganha. E aí a gente vai dar bastante risada, porque às vezes dá um probleminha ou outro, enrosca um cabo no outro, aí o avião, sabe, dá aquela... Mas é muito bem divertido, vale a pena participar. E isso no próprio recinto lá, junto com a pista. Nós temos a pista, que é lá embaixo, e nós temos aqui o que tem em cima, onde nós já fizemos várias exibições de aeromodelo, o control. Beleza. Agora, então, antes de encerrar, eu vou pedir para vocês mostrar partes detalhes dos aviões. Bom, aqui vamos mostrar alguns comandos do rádio em relação ao aeromodelo. Então, no rádio eu tenho o que nós chamamos de stick. Através desses 2 sticks eu tenho as movimentações dos comandos. Então, aqui à direita eu tenho o acionamento dos profundores traseiros, ou seja, que faz o avião subir ou descer. Isso é chamado profundor. Aqui para a direita e esquerda eu tenho as superfícies de ailerons que estão nas pontas das asas. Essas permitem você fazer curva para a direita ou para a esquerda através da inclinação da asa principal. Do lado esquerdo eu tenho o movimento do leme traseiro e também a aceleração ou desaceleração do motor. Então essas são todos os trabalhos de superfícies de comando do aeromodelo, no caso desta configuração. Bom, e hoje nós recebemos aqui nossos convidados, o Gerson Burim e o Joca Avalone, que vieram falar sobre o aeromodelismo em Jundiaí e sobre o Naftalina, encontro que vai acontecer no Parque da Cidade no dia 26 de março, a partir das 8 da manhã, não paga nada para entrar, o estacionamento do parque também é de graça, e oportunidade de ver um monte de coisa bonita. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Anselmo, muito obrigado pela oportunidade. Né, Gerson? Que é isso, precisa divulgar, coisa boa. Se você fizer uma burrada na vida, todo mundo fala. Ou não? É isso aí.
faz coisa boa para você divulgar. É isso e aí. outra, isso aqui é bom para a cidade, é bom para a criançada, é bom para a juventude e até para a gente que é mais velhinho já. Né? Exatamente. Mais uma vez, obrigado. Obrigado.